eu não ia gravar esse vídeo. Pra ser bem sincero, eu já estava aceitando a derrota e a eliminação para o Botafogo. Porque afinal de contas, não só o Botafogo abriu 1-0 logo no primeiro tempo, mas o São Paulo entregou um festival de perdas de gols. É incrível como esse jogo, pro Jonathan Calleri, foi uma montanha-russa de emoções, né? Porque perde gol embaixo do gol, marca o gol do empate, perde o pênalti na sequência de pênaltis. Mas eu entendi que esse vídeo merecia acontecer, porque é muito fácil a gente vir aqui e falar um monte de groselha quando o seu time avança na Libertadores. Coragem mesmo é vir aqui para comentar a eliminação. Então eu tô aqui para falar sobre a eliminação do São Paulo para o Botafogo em casa. Algo que não é incomum, faz parte da história do São Paulo. É a terceira decisão por pênaltis na sequência que o São Paulo perde, porque perdeu para o Mirassol no Campeonato Paulista e a última eliminação da Sul-Americana também foi em casa pelos pênaltis. E antes de mais nada, parabéns ao Botafogo. Um dos melhores trabalhos de futebol que em execução e que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Eu sei que tem muito dirigente, muito torcedor de outros times que tem aquela raiva do John Textor. E eu acho às vezes ele meio problemático em algumas afirmações. Mas não dá para dizer que o Botafogo não é um dos melhores times do Brasil hoje, ou pelo menos um dos melhores projetos de futebol, e isso se materializa na primeira classificação do Botafogo para as semifinais da Libertadores em 51 anos. Então, parabéns pelo trabalho do Botafogo, independentemente de qualquer coisa. E, sinceramente, eu não sou aquele tipo de torcedor convicto. Eu não sou aquele cara que fica sofrendo por causa de São Paulo. Eu sou aquele que desiste do jogo depois de um determinado momento. Perdeu o pênalti, eu desisti. Eu deixei a TV no mudo, deixei as imagens rolando e fui fazer outras coisas da minha vida. Até que o Calleri marca o gol de empate de São Paulo. Sabe aquela coisa de dar a falsa esperança, a falsa emoção, a melhora da morte, né? Porque quando isso acontece, é o paciente que tem aquela recuperação breve antes de vir a óbito. Então, o que aconteceu para o São Paulo foi a melhora da morte. Com o festival de gols perdidos, com o próprio fato do Luciano entrar no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, mostrando que o esquema tático que o São Paulo pensou não era dos melhores e não estava funcionando de fato, porque faltava poder ofensivo. E é de se perguntar por que o Luciano começou esse jogo no banco. Quando você vê o festival de gols perdidos, você pensa claramente: isso aqui não é para mim, isso aqui vai dar água, eu vou fazer panquecas. Porque foi isso o que eu fiz ontem à noite. Hoje à noite, já que eu tô gravando o vídeo na quarta-feira, esse vídeo vai ao ar na quinta, eu fui fazer panquecas. De tão desanimado que eu tava com São Paulo, de tão descrente. Mas aí o empate no final do jogo me leva de novo aí pra frente da televisão, como um ser estúpido acreditando que algo de diferente vai acontecer além da eliminação. Mas mais uma vez fomos eliminados no Morumbi, mais uma vez eliminados em casa. Eu me recuso a chamar de Morumbis, tá? Eu me recuso a dar mérito para este marqueteiro safado da Faria Lima que transformou o nome do estádio do São Paulo em uma zoação. Me recuso. Então, para mim, é Morumbi. Me desculpa, Lacta. Eu como bis à vontade, não tem problema. Eu não tenho nada contra o chocolate bis, mas eu não vou rebatizar o estádio que eu conheci desde sempre como Morumbi. Então eu fiquei que nem um trouxa assistindo essa cobrança de pênaltis e aconteceu o óbvio. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta aqui. Eu não vou ficar dizendo tudo aquilo que deu errado. Eu acho que foi uma série tão equilibrada, e assim, equilibrada em termos, porque o primeiro tempo que o Botafogo fez no Rio de Janeiro, eu cheguei a acreditar que era a eliminação ali. Eu não sei como o São Paulo sobreviveu ao primeiro jogo sem tomar gols. Não consigo entender como que o Botafogo não encaminhou sua classificação no primeiro jogo. E estava encaminhando no segundo jogo até tomar o gol de empate. Então, no final das contas, a classificação do Botafogo é mais do que justa. É justa, é necessária, é correta.
De novo, é um baita projeto de futebol, é um baita time, é muito divertido ver o Botafogo jogar. Divertido no bom sentido. É um futebol envolvente, é um futebol moderno, é um futebol aplicado e é um coletivo de jogadores que realmente impressiona quando apresenta o seu volume de jogo. No caso do São Paulo, eu não digo que é o caso de rever o treinador. Eu acho que é o caso de rever algumas escolhas no elenco. Porque a gente vê várias peças no mesmo lugar durante muito tempo. E eu acho que essa longevidade de jogadores poderia, de repente, ser repensada. E repensar também a própria temporada do São Paulo. Eu acho que o que resta para o São Paulo, depois da eliminação do campeonato da Copa do Brasil e da eliminação do Libertadores, que é o brasileiro, e a gente ainda está numa boa posição no brasileiro, a gente tem que repensar a temporada e começar a pensar na próxima. Eu tô falando óbvio aqui. Mas, de fato, a gente tem que se classificar, mesmo que seja para os playoffs da Libertadores, para pensar o ano que vem de uma forma mais construtiva. Porque, obviamente, esse ano já foi água, só temos o Campeonato Brasileiro para disputar, e que bom que ainda estamos em uma posição minimamente privilegiada para tentar essa tal vaga na Libertadores. Porque a disputa do título a gente sabe muito bem que não vai rolar. Quanto ao que aconteceu hoje no Morumbi, eu não consigo nem ficar revoltado, porque acho que não é digno de revolta. Insisto, o Botafogo hoje é um time muito melhor, é um coletivo muito melhor para jogar futebol. E está desenvolvendo um futebol que enche os olhos. Não podemos dizer a mesma coisa de São Paulo. Tem muita vontade, tem muita correria, tem muita aplicação. Não foi o São Paulo que foi eliminado de forma vergonhosa. Foi eliminado porque teve o detalhe das cobranças de pênalti que resultaram nessa eliminação. Terminou os 2 jogos com empate, mas é um São Paulo que talvez precisa ser repensado nas suas peças mais base, precisam ser repensadas também na filosofia de jogo, espírito de coletivo, na forma em que o São Paulo vê o futebol também. Porque essas tretas internas, os problemas, as brigas que tiveram com o Palmeiras nos últimos clássicos, eu não sei se isso leva a algum lugar. Sinceramente, acho que não. E no caso dessa visão do São Paulo, dessa visão não só administrativa, mas a visão técnica do São Paulo, eu acho que talvez seja a hora de repensar algumas coisas. Insisto, não creio que seja o caso de mudança de técnico. Não acho que o problema é o técnico, mas sim algumas escolhas no elenco, algumas escolhas de jogadores. Isso precisa ser repensado. Tem alguns jogadores no São Paulo que já estão há muito tempo e que podem simplesmente ir para outros clubes. Nós agradecemos pelos serviços prestados. Talvez seja a hora de começar a buscar outras alternativas no mercado. Buscar outras visões de futebol, outros perfis de jogadores. De repente isso seria algo muito saudável para o São Paulo Futebol Clube. Pode ficar à vontade para zoar, tá? O Botafogo mereceu. O Botafogo agora espera entre Peñarol e Flamengo. Aí, Flamengo, sei que não tá fácil para vocês, mas, por favor, consigam essa classificação, porque nós, que agora não temos mais absolutamente nada a ver com a Copa Libertadores, nós queremos ver esse embate entre Flamengo e Botafogo numa semifinal da Liberta. Então, por favor, Flamengo, faça a sua parte, supere o Peñarol e se classifique para as semifinais. O Brasil merece essa semifinal entre times cariocas. E quanto ao Botafogo, mais uma vez, parabéns pela classificação, parabéns pelo trabalho entregue, parabéns John Textor, porque por algum motivo ainda não muito bem explicado, o senhor está provando alguns pontos para o futebol brasileiro. Sei que isso incomoda algumas pessoas, causa raiva em outras, mas, pelo visto, ele não passa tanto frio na vida porque ele está coberto de razão, pelo menos naquilo que mais importa, conquistando os resultados. E insisto sobre aquilo que eu falei no vídeo do possível rebaixamento do Corinthians. Diferente do que aconteceu no ano passado, eu não vejo esse Botafogo afundando e perdendo o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele é um dos contenders mais sérios e um dos times com maior possibilidade de conquistar o campeonato, diante de tudo que já foi apresentado, e até mesmo diante da dinâmica dos outros times. Tá, legal, eu sei, tem o Palmeiras dando seta por fora, mas fiquem de olho no Botafogo. Eu não acho que vai ter aquela regada que aconteceu no ano passado.
E é isso, São Paulo, mais uma eliminação em casa. Legal, valeu. Super bacana, tá? A gente fica muito feliz com isso. De novo, eu passei da minha fase de ficar irritado, inflamado, incomodado com a eliminação de São Paulo. Podem me chamar de não São Paulino. Pode ter certeza que eu sou mais São Paulino do que você. Mas eu perder a minha saúde mental, perder meu sono e trabalhar com a bilis por causa do São Paulo, graças a Deus eu já passei dessa fase.